Expanda sua mente. Logos Institute. Eles não suportaram a presença de Deus, o segredo sombrio de Sodoma. Sodoma não foi destruída apenas por causa do pecado. Ela foi destruída porque não suportou a presença de 2 visitantes, 2 homens, 2 anjos. A cidade inteira cercou uma casa e perdeu sua última chance de arrependimento. E aqui está o detalhe perturbador. Nem todos se perderam por ficar. Alguns se perderam apenas por olhar para trás. A pergunta é: de qual Sodoma Deus já te tirou, mas o teu coração insiste em voltar? O texto que você ouviu no começo não é apenas sobre juízo, é sobre presença. 2 anjos entram em Sodoma e a cidade reage como um corpo alérgico à luz. Mas existe um detalhe nessa história que quase ninguém percebe. Sodoma foi julgada quando os anjos entraram, não quando o fogo caiu. O juízo começou silencioso, a pé, na forma de 2 estrangeiros que quase ninguém reconheceu. Por que a cidade inteira se levanta contra eles? Por que Lote hesita, mesmo depois de ver milagres? E por que a mulher dele vira estátua? Não por ficar, mas por olhar para trás. Este vídeo é uma investigação teológica e existencial sobre um tema simples e brutal. Por que alguns não suportam a presença de Deus? E por que outros não conseguem se desligar de uma Sodoma que já está queimando? Para entender essa noite em Sodoma, precisamos sair das caricaturas religiosas e entrar no mundo real do Antigo Oriente Próximo. Sodoma não era apenas uma cidade imoral. Era um centro urbano próspero, vínculos comerciais, riqueza, status. No imaginário antigo, era o tipo de lugar onde você ia para crescer na vida. Ló não foi morar lá por acaso. Ele escolheu Sodoma porque a região parecia um Éden 2.0. Em Gênesis 13, o texto diz que ele levanta os olhos, vê o vale bem regado, como o jardim do Senhor, e decide ir para lá. Traduzindo, Sodoma representa aquele lugar que mistura oportunidade, conforto e concessão espiritual. Na cultura do Antigo Oriente, receber estrangeiros em casa era questão de honra e, ironicamente, Sodoma será lembrada na tradição profética, como em Ezequiel 16, não apenas por imoralidade sexual, mas por orgulho, fartura, indiferença ao pobre e arrogância contra Deus. Quando 2 anjos entram na cidade ao entardecer, o que está em jogo não é só sexualidade ou violência. Está em jogo algo muito mais profundo. Sodoma confrontada pela presença de Deus e reagindo com ódio. Vamos olhar com calma a sequência daquela noite. 2 anjos chegam ao anoitecer. Eles não proclamam fogo. Não chegam com trombetas, relâmpagos ou raios. Eles entram a pé, discretos. Só um os reconhece. Ló percebe que aqueles homens não são comuns. Enquanto a cidade segue na sua rotina, ele corre, insiste, força a hospitalidade. Ele fecha a porta, como quem sabe que, lá fora, não há abrigo espiritual. A cidade reage, não com curiosidade, mas com ódio. Homens, jovens e velhos cercam a casa. O texto enfatiza: não é um grupo, é Sodoma inteira. Eles querem arrancar os visitantes dali. Perceba o símbolo. A porta da casa de Ló se torna uma linha de batalha entre 2 realidades. De um lado, a cidade que rejeita a luz. Do outro, um homem que, com todos os seus defeitos, ainda tenta proteger a presença de Deus embaixo do seu teto. Então algo perturbador acontece. Os anjos ferem com cegueira os homens que estão à porta. Eles perdem a visão, mas não desistem. O texto diz que, mesmo cegos, continuam procurando a entrada. Aqui está um dos aspectos mais sombrios dessa narrativa. Quando o pecado governa, nem as provas mudam o coração.
Você pode perder a visão, sofrer as consequências, ser confrontado pela verdade e ainda assim continuar tateando a mesma porta que te destrói. Dentro da casa, a atmosfera muda. Ló, a família, os anjos, cegueira lá fora, urgência aqui dentro. A mensagem é direta, sem rodeios. Tem mais alguém aqui? Tira todos deste lugar. Não há negociação. Não há mais um tempo. É sair ou arder com a cidade. Mas o texto nos surpreende com um detalhe profundamente humano. Ló hesita. Amanhece e ele ainda não saiu. Ainda pensa, ainda calcula, ainda se agarra. A Bíblia registra algo quase constrangedor. Os anjos têm que segurar a mão dele e arrastá-lo para fora. A fórmula é brutal. Deus quer salvá-lo, mas Sodoma ainda vive dentro dele. E é aqui que a história ganha uma camada ainda mais trágica. A ordem é clara. Não olhem para trás, não parem, não voltem com o coração. Mas a esposa de Ló olha, não por curiosidade superficial, mas porque de alguma forma o coração dela ficou lá. O corpo saiu de Sodoma, mas Sodoma não saiu dela. Ela se torna um monumento silencioso de uma verdade terrível. Nem todos se perdem por ficar. Alguns se perdem apenas por olhar para trás. O que essa história revela, no nível mais profundo, não é apenas sobre Sodoma, é sobre como o coração humano reage à presença de Deus e ao chamado de ruptura. Veja as 3 reações principais nessa narrativa. Primeiro, Sodoma não suporta a presença dos anjos. Reage com violência ao que deveria ser a sua última chance de arrependimento. A luz se torna insuportável para quem decidiu morar na escuridão. Segundo, Ló reconhece a presença, mas hesita. Ele fecha a porta para proteger a luz, mas não consegue abrir mão totalmente do mundo que construiu. Deus o salva apesar da sua resistência. A graça o puxa pela mão. Terceiro, a esposa de Ló sai com o corpo, fica com o coração. Ela obedece fisicamente, mas não espiritualmente. Ela é libertada geograficamente, mas não emocionalmente. Aqui está o centro teológico deste episódio. Existe um tipo de juízo que não é Deus te destruir. É Deus te deixar com aquilo que você insiste em amar mais do que a própria presença dele. Sodoma queima. Ló é salvo. Mas o preço emocional e familiar é alto. E na narrativa bíblica, Sodoma se torna um símbolo permanente. Um espelho nas mãos de Deus dizendo: veja o que acontece quando minha presença chega. E o coração prefere as chamas à rendição. Esta não é apenas uma história antiga. É um espelho colocado na frente da nossa geração. Existem lugares que Deus já começou a te tirar. Relações, ambientes, hábitos, vícios, sistemas de pensamento. Há Sodomas modernas, lugares de conforto, de status, de prazer, mas que estão em rota de colisão com o fogo. Deus manda sinais, encurralamentos, portas que se fecham, convites à saída. Às vezes, pessoas aparecem na nossa vida como aqueles 2 anjos, discretos, humanos, mas carregando um chamado à mudança. A pergunta é: você está reagindo como Sodoma, como Lote, ou como a esposa dele? Como Sodoma, que não suporta a presença e reage, atacando tudo que confronta seu estilo de vida. Como Lote, dividido, salvo pela graça, mas sempre flertando com o que Deus já julgou. Ou como a esposa que fisicamente sai, mas o coração permanece preso. Talvez hoje a ordem de Deus para você seja a mesma. Não olha para trás, não para, não volta com o coração. Porque nem sempre o juízo de Deus é um fogo visível caindo do céu. Às vezes, o juízo é simplesmente Deus permitir que você permaneça onde escolheu ficar. E ao mesmo tempo, a misericórdia é isso.
Ele ainda pega sua mão e te arrasta para fora de lugares que você não teria coragem de deixar sozinho. Sodoma queimou. Ló foi salvo. A esposa dele se transformou em um monumento de sal no meio do caminho. No fim, cada um destes personagens não representa apenas uma pessoa, representa uma forma de reagir à presença de Deus. E a pergunta que fica ecoando, milênios depois, é simples e dolorosa. De que lugar Deus já te tirou? Mas você ainda insiste em olhar para trás? No próximo episódio, vamos dar um passo além. Vamos investigar como o Novo Testamento reinterpretou Sodoma e por que Jesus, Pedro e Judas voltam a esse episódio para falar não de pecado alheio, mas de alerta para dentro da própria igreja. Porque talvez o verdadeiro choque não seja descobrir que Sodoma foi julgada, mas perceber quanta Sodoma ainda vive dentro de nós. Até o próximo vídeo. Shalom. O mundo profano quer a sua mente adormecida. Nós estamos aqui para acordá-la. Deixe o seu like se você faz parte dos que buscam a verdade. Inscreva-se no canal e assista ao nosso próximo estudo aqui na tela.